Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será o seu escudo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 15, verso 1, que diz assim: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Para compreendermos um pouco o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, precisamos voltar um pouquinho na história, principalmente nos capítulos 12, 13 e 14 do livro de Gênesis. No capítulo 12, como já vimos, o Senhor Deus reiterou o chamado que havia feito a Abrão. Abrão havia sido chamado no capítulo 11 para ser de Ur dos Caldeus. Ele sai, mas traz toda a sua família junto. Ao invés de se estabelecer na terra de Canaã, se estabelece em Harã. Depois de 2 anos o seu pai morre, e então depois da morte do seu pai, Deus aparece de novo e chama Abrão para que ele se dirija até a terra de Canaã. Ele vai até a terra de Canaã, mas quando ele chega na terra de Canaã e percebe que Canaã está cheia de cananeus, a terra era aquela, ele chega, quando ele chega próximo da região de Siquém, Deus aparece para ele e diz: a terra é aqui, peregrina, fica aqui. Esse é o lugar para o qual eu te chamei, não saia dessa terra. Mas ele continua descendo no mapa da terra de Canaã, vai até o extremo sul, na região do Negueb, e quando a primeira seca vai acontecer na terra, ele, sem perguntar a Deus o que é que Deus queria, ele desce para o Egito, para poder fugir daquela mesma seca. É interessante que quando você olha na história do seu filho Isaac faz diferente. Quando uma outra seca vai acontecer, Isaac ora e pergunta a Deus: Senhor, devo descer para o Egito? E Deus diz para ele: fica na terra porque eu vou fazer você prosperar. E o interessante é que Deus abençoou tanto Isaac que Isaac enriqueceu durante o período da seca. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com ele. Deus abençoou os esforços de Isaac, porque Isaac perguntou a Deus o que ele queria. Abrão não tinha feito isso. Abrão vai descer para o Egito, ele vai mentir dizendo que Sarai não é sua esposa, ela é sua irmã. O faraó a toma por esposa e a leva para o harém. O Senhor Deus visita o faraó com maldições. O faraó em sonho é avisado que o Abrão é o esposo da Sarai. E o faraó agora chama Abrão e diz: você trouxe maldição para a minha terra. Ele dá uma série de presentes valiosos para Abrão, como rebanhos, servos, servas. E Abrão sai da terra do Egito muito rico. Aí você vai olhar e vai dizer: mas valeu a pena ter desobedecido a Deus numa perspectiva como essa. Ele saiu de lá rico. Essa riqueza, esses servos, servas e rebanhos que ele leva consigo de volta para a terra de Canaã, foram uma verdadeira desgraça para sua família. O capítulo 13 já começa dizendo que o Abrão acabou se indispondo com o próprio sobrinho, porque a terra já não comportava os dois. Houve uma cisão entre o tio e o sobrinho, entre o Abraão e o Ló. O Ló teve que se afastar do Abrão, por quê? Por causa das, entre aspas, bênçãos que ele tinha ido buscar lá no Egito. Mais do que isso, entre os servos e servas que ele recebeu do faraó, veio Agar, que acabou se tornando sua concubina, que fez com que ele acabasse desobedecendo a ordem do Senhor. Abrão continua peregrinando pela terra, havia aprendido a lição, é bem verdade. Mas no capítulo 14, algo vai acontecer. Um grupo de reis da região da Mesopotâmia havia atacado os reis do Vale do Jordão, entre os quais estava o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. O sobrinho do Abrão, o Ló, estava vivendo na região de Sodoma. E Ló, juntamente com toda a cidade, foi conquistado e foi levado como escravo para essa região. Quando Abrão fica sabendo, Abrão chama um dos seus associados, Escol e Manre, e esses indivíduos se aliam a Abrão. Abrão pega um grupo de servos nascidos na sua casa, que eram seus guerreiros. Esses dois aliados juntam também suas forças e eles perseguem esses indivíduos ainda à noite e os encontram próximo de Harã.
Um ataque noturno acontece enquanto esses reis ainda estão junto com suas tropas comemorando as vitórias, e naquela mesma noite a vitória vem sobre esses inimigos, e Abrão liberta esses indivíduos. Quando ele está agora retornando mais para o sul, onde ele vivia, ele estava vivendo junto aos carvalhais de Manre, na região montanhosa daquela mesma região, e enquanto ele está descendo para lá, ele está passando próximo de Salém, que depois passou a ser Jerusalém, ele tem dois encontros. O primeiro encontro é com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma se encontra com ele e diz: olha, Abrão, faz o seguinte, devolva-me as pessoas e você pode ficar com os bens. Eu sei que você nos libertou, mas eu preciso começar de novo o nosso processo como cidade. Se você me der as pessoas, a gente recomeça a partir do zero. E Abrão diz: eu não quero nem uma correia de sandália de vocês, para vocês não dizerem que enriqueceram Abrão. O que está acontecendo aqui? Aqui é uma demonstração de que o Abrão havia aprendido a lição. Ele desceu para o Egito, ele se adonou dos presentes que o faraó lhe deu, e isso havia sido uma verdadeira desgraça para sua família. Ele não queria passar pela mesma experiência de novo. Ele só queria aquilo que vinha de Deus, o Senhor. Então ele não aceita nada que vem do rei de Sodoma. Mas ele tem um segundo encontro com Melquisedeque, que é ao mesmo tempo rei e sacerdote da cidade de Salém. Melquisedeque, segundo a tradição judaica, era ninguém menos do que Sem, que era filho de Noé e ainda estava vivo, foi contemporâneo do Abrão. Nós não temos uma indicação histórica que comprove essa mesma informação, mas o fato é que ele é apresentado como rei e sacerdote do Senhor, e Abrão vai devolver a ele o dízimo de tudo aquilo que ele possui. É interessante aquilo que está acontecendo, e esse sacerdote abençoa Abrão. É como se fosse uma confirmação da aliança que Deus já tinha estabelecido com Abrão. Então no capítulo 15 agora Deus vai aparecer para ele. A primeira coisa que Deus vai dizer é o capítulo 1. O versículo 1 do capítulo 15 que nós lemos. O texto vai dizer: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Esses mesmos que eu mencionei a você. Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus. Ao invés de ir para Canaã, ele foi para Harã. Ao invés de deixar para trás sua família, ele trouxe o pai, o irmão, a cunhada, o sobrinho. Depois Deus aparece para ele em Harã e chama ele de volta para poder continuar a caminhada e descer para a terra de Canaã. Ele vai para Canaã, mas ao invés de se estabelecer ali, ele vai para o Egito, acaba passando por essa experiência toda. Depois ele vai libertar o sobrinho, vai aprender algumas lições. Tudo isso está acontecendo. É lógico que numa situação tribal como o Abrão vivia, ele com certeza devia estar com medo que houvesse uma retaliação por parte dos reis da Mesopotâmia. Mas por isso Deus logo vai aparecer para ele e vai dizer: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Isso aqui é muito interessante. A promessa de Deus aqui é uma promessa muito interessante. A primeira coisa que Deus vai dizer é: não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque eu sou o seu escudo. Normalmente, quando Deus é associado ao escudo, principalmente nos Salmos, nós encontramos o salmista dizendo: o Senhor é o meu escudo. Ele está lançando mão do Senhor ou pedindo a proteção de Deus. Essa é uma das poucas vezes na Bíblia em que Deus se apresenta como escudo. Deus está dizendo: eu vou te proteger. A relação de aliança que Deus estava estabelecendo com Abrão pressupunha que Deus seria um Deus pessoal de Abrão, que Deus protegeria pessoalmente o Abrão. Não seria uma relação mais distante entre o Abrão e Deus. Por mais que Abrão tivesse cometido erros, e cometeria outros ainda. Só para poder te lembrar que é no capítulo 16, que é o próximo capítulo, que ele vai estar tomando Agar, uma serva egípcia que ele trouxe quando veio de lá do Egito, como uma concubina sua, com quem vai ter um filho, que vai acabar trazendo sérios problemas para sua própria família. Um pouco mais adiante, ele vai estar mentindo ainda quando chegar na terra dos filisteus, dizendo que a Sarai não é sua esposa. Ele ainda vai cometer outros erros, e Deus sabe de tudo isso. Mas a relação de aliança que Abrão havia estabelecido com Deus, apesar de ter cometido sérios erros, é uma relação que faz com que Deus se torne um Deus pessoal, um Deus próximo.
Quando Deus é o seu escudo, quando Deus é o seu Senhor, quando você tem uma relação de proximidade com Deus, a certeza que você pode ter é de que Deus estará pessoalmente com você. E é interessante isso, por isso ele vai dizer, não tenha medo. Eu sei que você agora acabou de tomar uma atitude e você venceu 5 reis. Tem medo da retaliação que eles possam fazer contra você, mas não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. E mais, a segunda parte, e lhe darei uma grande recompensa. O que Deus está dizendo aqui é, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Vou fazer de você uma grande nação. Vou fazer com que todas as nações da terra sejam abençoadas através de você. Eu sou o teu escudo. Principalmente numa época tão complexa como essa que estamos vivendo. Ainda estamos em pandemia. Ainda existem muitas pessoas que estão sendo contaminadas todos os dias pelo Covid-19 e que estão morrendo. Ainda existe tanto medo, tanta insegurança diante da crise financeira que tem se abatido sobre o mundo. O mesmo Deus que apareceu a Abraão e disse, não tenha medo, é o Deus que aparece para você e para mim hoje e diz a mesma coisa, não tenha medo. E não tenha medo por quê? Porque eu sou o seu escudo. Eu te protejo e a sua recompensa será grande. Eu queria hoje me colocar nas mãos do Senhor e dizer a Ele, Senhor, eu quero reafirmar a minha aliança contigo. E eu quero te pedir que assim como o Senhor foi o escudo de Abraão, que o Senhor possa ser o meu escudo, meu protetor. Eu quero me esconder atrás das suas asas, embaixo das suas asas. Eu quero me sentir seguro, porque sei que estarei no lugar mais fantástico de todo o universo, nos seus braços. Você não gostaria de fazer a mesma coisa comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós. E que quando temos uma aliança com o Senhor nos protege como fez com Abraão. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?